Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Hoje é Dia das Mães, certamente você está aí esperando seus filhos ou então você está se encaminhando para a casa da sua mãe. A mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica. Na Grécia Antiga, a entrada da primavera era festejada em honra a Réa, esposa de Cronos e mãe de Zeus, considerada a mãe dos deuses. Mais tarde, no início do século XVII, a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo do período da Quaresma às mães das operárias inglesas. Este dia ficou conhecido como o Mothering Sunday, Domingo das Mães. Nesse dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães e os filhos e levavam também o Mothering Cake, um bolo de presente para suas queridas mamães. Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada em 1872 por Julia Ward Howe, autora da letra do hino do próprio país dos Estados Unidos. Seria, na concepção dela, um dia dedicado à paz. Mas foi outra americana, Anna Jarvis, da Filadélfia, que em 1907 iniciou a campanha para instituir o Dia das Mães. Anna perdeu sua mãe e entrou em grande depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe dela com uma festa. Anna quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas. Em pouco tempo, a comemoração se alastrou por todo o país e em 1914 sua data foi oficializada pelo presidente Wilson, dia 9 de maio, o segundo domingo de maio para o Dia das Mães. No Brasil, o Dia das Mães foi introduzido pela Associação Cristã de Moços em maio de 1918. Mas somente em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio e em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja Católica. Hoje nós iremos conversar com uma mulher que representa todas as mães, neste dia dedicado àquelas mulheres que aprendemos a chamar de mães. É a Ana Riz, coordenadora do Aparte Hotel da Ubra e esposa do pastor capelão Walter Riz. Também mãe de 3 lindas e ativas crianças, o Gabriel, a Fátima e o Gustavo. Fique aí! Muito bem, no Dia das Mães queremos conversar com a Ana. Além de trabalhar no Aparte Hotel da Ubra, administrando esse local, é esposa do pastor Walter, capelão do Colégio Ubra Cristo Redentor e, mais importante, mãe de 3 lindas crianças. Ana, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Nós chamamos você hoje porque a sua atitude de mãe é uma atitude que se diferencia. Você, há 3 anos atrás, há 4 anos, não tinha ninguém em casa além do marido. Eram vocês 2. E aí, de repente, 3 crianças passam a habitar a casa de vocês e a verem você e no Walter mãe e pai. Então, nós temos a história de uma moça, de uma mulher que passa a ter 3 filhos assim, quase que de repente. Conte-nos como foi esse processo de adoção desses 3 irmãos. Bom, para nós foi um processo muito tranquilo, porque o meu marido já é adotado. Então, desde que nos casamos, a gente sempre teve a ideia de adotar. Então, mas nós pensamos em ter muitos filhos. Então, queríamos ter natural e adotar. Porém, não foi possível os naturais, então decidimos só pelo lado da adoção. E só formalizamos a quantidade, o número de crianças que gostaríamos de ter em conversa com a assistente social. Então, começamos o processo de adoção, que para nós foi muito rápido. Como nós estávamos mais abertos, que não tínhamos tantas restrições, o grupo de irmãos, o mais velho poderia ter até 10 anos, então para nós foi muito rápido. Nós fomos habilitados à adoção em fevereiro, em
março ou início de abril, não me recordo, nós recebemos a ligação. Então, nossa gravidez durou apenas 1 mês e meio. Nossa, então, e antes disso, há toda uma conversa sobre... Tu tem que definir o perfil da criança ou das crianças que tu quer. É até estranho quando tu vai responder, tu tem que decidir a cor da criança, se tu quer menino ou menina, gênero, tem uma série de escolhas que tu tem que fazer, um perfil que tu tem que definir. E para nós, filho tu não escolhe, né? Tu não escolhe se vai vir menino ou menina numa gestação. Então, nós estávamos bem abertos, assim. A única restrição que eu e o meu marido determinamos é porque, como para mim, nós queríamos mais de um, eu só tinha um pouco de receio como eu iria agir caso a criança viesse ou as crianças viessem com doenças já de casa, sabe? Por exemplo, uma asma e tudo mais. Porque quando tu pega a criança pequenininha, ela desenvolve e tudo mais, tu aprende a lidar. Né? Então, essa é a única restrição que a gente tinha. Eu disse, eu sou mãe de primeira viagem, elas vão vir prontas. E eu já vou ter que aprender a ser mãe ali. Eu não vou ter uma gestação e tudo mais, aquela que a gente sempre fala que as mulheres nascem mães, né? Não, eu não ia ter isso. Eu ia virar mãe do dia para a noite. Então, a restrição, na verdade, era mais um receio de ir agora... Exato, de eu não saber o que fazer, porque eu moro longe da minha mãe, da minha sogra, então nós não tínhamos ninguém por perto para nos ajudar naquele imediato, início, sabe? Ali, né? Exato. É verdade, né? O pastor Walter, e vocês, por terem uma vida assim pastoral, não estão perto da família, não é? Exato. Que a sogra ou a sua mãe poderiam dar um pulo ali e ajudar vocês, né? Vocês teriam que realmente se virar. Mas vocês chegaram, então, a pedir assim que fossem 3 irmãos? Teve essa ideia? É praticamente automático isso. Quando tu põe mais de um, eles dificilmente separam os grupos de irmãos. Então, como nós queríamos até 3, então viria certamente um grupo de irmãos. E tem muita carência de irmãos aí fora. Tanto que nesse 1 mês e meio que a partir do momento que nós fomos habilitados até a ligação, nós recebemos mais de uma ligação de mais de um grupo de irmãos. Porque o nosso CPF, no caso, foi para a lista, né, para o cadastro nacional. Então, depois disso, nós recebemos Porque quando eles nos ligaram para dizer, temos 3 irmãos para vocês, a gente disse, mas nós não temos nada em casa, não tínhamos cama, não tínhamos nada preparado, foi muito rápido. Nós precisamos de um tempo para preparar a casa para eles. E nesse intervalo de tempo, nós recebemos mais 3 ligações. Ou seja, tem uma demanda. Tem uma demanda grande Tem crianças aguardando casais como vocês que queiram irmãos. Exato. E você diz assim que foi rápido, então quer dizer que existem casos de casais que estão adotando, de pessoas que estão adotando, que demoram mais. E a demora seria por qual motivo? Eu não posso dar certeza, mas no nosso ponto de vista, né, é que tem muita gente que quer justamente nessas restrições, nesse perfil, eu quero uma menina de até 1 ano, e daí vai a cor, tu tem que definir se é branca, mulata e tudo mais. Então, nesse perfil, acho que quanto mais restrito for o perfil, mais tempo vai levar. Sim. Como que funciona o sistema de adoção? Assim, casais que estão ali em casa, pessoas que estão querendo adotar, né? Tem esse chamado de Deus para adotar. O que ela deve fazer? Então, tu apresenta a tua vontade de adotar perante a assistente social, que é no fórum. Então, ali tu preenche com os teus dados, eles vão te pedir uma série de dados do casal, no caso, né, ou dos adotantes. E, a partir desse momento, começa um processo que eles vão fazendo entrevistas com você. Você precisa fazer entrevistas com psicólogos, porque eles já vão descartando muita gente. Por exemplo, que eles nos deram exemplos de pedófilos que estavam querendo adotar. Então, eles têm que fazer toda uma série de testes psicológicos com a pessoa para já ir tirando os potenciais ofensores, né? Exato. Então, esse processo foi mais longo. Esse processo demorou 1 ano. Então, depois, quando o juiz entrega a habilitação, por exemplo, né, que é o nome, que a gente está no Cadastro Nacional de Adoção, então nós aparecemos para todo o Brasil, o nosso nome, e o perfil da criança ou das crianças que a gente quer adotar. Tanto que os irmãos que vocês adotaram vêm lá do Paraná, né? Do Paraná, que é o Gabriel, mais velho, que hoje tem 14, na época tinha 10, 11 anos, né? É corintiano lá. É corintiano. Torce pro meu time, né? E a Fátima hoje tem... A Fátima tem 8 anos e o Gustavo tem 7. Nossa, então a Fátima e o Gustavo eram pequenininhos. Sim, o Gustavo tinha 4 e a Fátima 5.
E eles são paranaenses, São então paranaenses. vieram morar... Na verdade, a única gaúcha sou eu, né? Porque o Walter também é paranaense. É verdade. E como foi o processo de adaptação? Eles vieram para casa de vocês e esses primeiros dias e meses? O processo de adaptação foi muito gostoso, assim. Nós, né, porque como eles eram de outro estado e outra cidade, nós tivemos que ir ao encontro deles. E lá a comarca lá de União da Vitória, que é a cidade deles, eles prepararam uma casa para nós ficarmos esses primeiros... Éramos para ficar 10 dias com eles. Então, eles prepararam toda uma casa, colocaram comida para a gente não se preocupar com nada, só em ficar com as crianças. Que legal. Brincar de casinha real com filhos e tudo mais. Então, nós passamos ali 5 dias direto com eles, já conhecendo a personalidade de cada um, que são 3 crianças, são 3 personalidades diferentes, né? Então, conhecendo, e sempre tinha alguém do abrigo onde eles moravam que dava uma passada lá para ver como estava a situação, se estava tudo bem, se estávamos tendo uma boa relação. Então, no final desses 10 dias, nós fomos perante o juiz, confirmamos a nossa vontade de adotar e as crianças foram questionadas também se gostariam de vir para o sul conosco. Os 3 disseram que sim e então nós viemos para Canoas com os 3. Nossa, que é interessante todo esse preparo, que coisa bonita que eu... Geralmente, quando é da mesma cidade, tu vai, visita um final de semana, visita outro... Mas como nós éramos de longe, não teríamos como ir e voltar muito seguido, porque são quase 10 horas de viagem. Verdade. Então, nós fomos já para ficar, eles disponibilizaram uma casa para nós e nós começamos o processo de aproximação, que eles chamam. E aí vocês vieram aqui para Canoas, né? Assim, tem muita gente que tem uma visão romântica sobre a maternidade, seja ela adotiva ou biológica, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Às vezes, a maternidade exige mais paciência e trabalho do que afago mesmo, né? Sim. E isso, no caso da adoção, funciona assim também? Tem momentos de muita paciência? Total. Eu sempre digo que logo que as crianças chegaram lá em União da Vitória eu orava muito a Deus e pedia sabedoria e paciência. Eu disse, eu só preciso disso, porque amor vem, entende? O amor nasce, mas paciência e sabedoria era o que eu precisava, sabedoria de como falar com eles, era tudo novo. Para eles é mais chocante que para mim e para o Walter, né? Sim. Que nós queríamos aquilo, eles também queriam, porém, para eles são crianças, eles não sabem lidar bem com sentimentos e tudo mais. Então, para eles se sentiam na obrigação de chamar de pai e mãe no início. Nós dissemos, não, tranquilo, se isso está pesado para ti, vai devagar, não precisa te cobrar, sabe? Isso vai vir natural. Quando tu menos esperar, tu vai estar me chamando de mãe e eu vou estar te chamando de filho. Então, foi uma coisa bem natural, assim, a gente foi... pouco a pouco, mas paciência é fundamental, porque são 3, né? E são 3 crianças carentes. Então, tu está dando atenção para um, o outro também veio, também já quer, já dá um jeito de chamar atenção. E nem a sempre... natural da criança e deles mais ainda, né? E nem sempre eles chamam a atenção de uma forma legal. Às vezes, eles não sabem como chamar a atenção, eles vão lá e batem no outro, então... Mas Vocês tiveram que ter todo esse preparo, então, assim, eu digo, vocês pesquisaram antes de adotar, antes de terem contato com as crianças, imagino que vocês tiveram um momento de pesquisa e conversa, você e o Walter, imaginando como seria tudo isso, né? Sim, isso logo que nós entramos com o processo de adoção no fórum, então a gente já imaginava, mas a gente imagina uma coisa, né? Mas na realidade sempre é outra. Então é bem isso, a gente imaginava mais aquele romance, nós passeando com as crianças, com o cachorro no fim da tarde. E quando tu vê na hora não é nada disso, as crianças saindo correndo e tu desesperada. Então eu me lembro que uma vez eu saí num parque perto da onde nós morávamos antes e a Fátima, que é a menina, disse, mãe, eu posso subir na árvore? E eu pensei, tinha uma árvore do meu lado, eu disse, não tem problema. E o Gabriel e o Gustavo jogando bola. Só que ela não subiu na árvore que estava do meu lado, ela atravessou o parque e subiu numa outra árvore. Bem maior, respiração. Só que eu olhei para o lado, ela não estava. Isso eu tinha, um mês com as crianças. E daí já começou a me bater um pavor, era um parque, um monte de gente estranha. E o meu marido não estava, o Walter não estava conosco. E começou a me dar um desespero. Eu disse, Gabriel, põe teus tênis, me ajuda a procurar a Fátima. Eu perdi a Fátima, ela não está na árvore, ela não está aqui. Eu olhava em volta no parque, eu não vi, ela estava numa outra árvore, no topo da árvore. Então, eu não conseguia ver ela. Então, ali eu já comecei a dizer, não, eu realmente sou mãe, porque eu estou preocupada de uma forma absurda por essa criança que faz um mês que está comigo.
Poxa vida, ali o instinto daí materno o instinto aflorou, materno vem, né? cuidado. Eu tenho só uma filha, né? A gente, querendo ou não, pega desde pequenininha, a gente vai se adaptando, Sim. né? Você e o Walter foram 3 crianças em faixas etárias diferentes, né? 11, 4, 3 anos de idade ali. E, de repente, você tem que se adaptar não só à maternidade, a esse estado Sim. novo de ser, mas a saber lidar com essas faixas etárias diferentes, né? E o que foi mais difícil, os menores ou o pré-adolescente? Nós tínhamos muito receio do pré-adolescente, porque 11 anos ele já tem uma bagagem emocional e tudo mais bem reforçada. Mas, para nossa surpresa, o que deu trabalho. Não é questão de dar trabalho, mas é o que exigiu mais de nós até agora é o pequeno. Porque ele é mais... ele é do tipo aquele que dá tapa e esconde a mão, Sim, sabe? sim, é mais sapeca, O adolescente é super tranquilo, tu conversa com ele é muito tranquilo, ele é uma bênção. Os 3 são uma bênção na nossa vida. Mas pelo perfil é um pré-adolescente, nós nos preocupávamos muito com o mais velho. E ele é o mais tranquilo dos 3. Ele é um parceiro, então Ele é eu um vejo parceiro ele sempre com o total. pai ali, né? Ele é tudo que tu pede para ele sempre vai fazer de boa vontade. Nunca tem tempo ruim para ele, sabe? Tudo tá super bom, tudo tá legal. Ele dificilmente se queixa de alguma coisa, reclama. Ele não é aquele adolescente que revoltado. Isso nós tínhamos um pouco de medo. Poxa, ele já tem 11 anos, está na adolescência, vai ser revoltado, vai dar... Mas não, na verdade os 3 não dão trabalho. Eles são muito queridos conosco, assim, são fora de série. O que custou um pouquinho mais foi o pequeno, que ele é um pouco mais tinhoso, mas é menino e menino é muito ativo. Faz né? parte da criança, tem criança que é assim, mas... São mais agitada. Né? Agitada, né? Uma coisa que a gente se pergunta também, não só pais adotivos, né, mas todo mundo se pergunta sobre a disciplina das crianças, né? Eu vou fazer essa pergunta aqui, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, né? Nós hoje temos dificuldade em disciplinar as crianças, né? Imagino que vocês que adotaram, talvez a dificuldade de impor limites seja até um pouco maior, porque a gente fica, imagino, né, naquela ideia, não, eles já tiveram bastante sofrimento, eu vou pegar mais leve, né? Como lidar com a questão de limites e disciplina na maternidade e paternidade em geral? Então, no próximo bloco, a gente vai responder, a Ana vai responder essa pergunta e certamente você vai ficar aí aguardando para receber as dicas ou a experiência, né, da Ana sobre esse assunto. Fique aí, nós já voltamos. Muito bem, voltamos agora para falar com a Ana, que é mãe adotiva de 3 crianças lindas, o Gabriel, o Gustavo e a Fátima. E a pergunta que ficamos de responder nesta volta do intervalo é sobre a disciplina das crianças, a imposição de limites que é tão necessária e talvez é uma das maiores dúvidas que os pais têm hoje em dia em como lidar com limites, como impor e colocar limites aos nossos filhos, né? A gente vê que muitos pais trabalham bastante, estão sempre fora de casa e nós tentamos compensar nossa ausência liberando geral quando estamos em casa. Eu falo de experiência própria, né? A gente às vezes falha na imposição de limites porque a gente quer ter um momento legal com as crianças. E aí nós imaginamos, né? Eu imagino que com filhos adotivos, pelo menos no início, isso também seja forte, né? Aquele pensamento ali de, puxa vida, as crianças já sofreram, estão se adaptando a uma nova realidade, eu vou deixar rolar solto, né? Como que você e o Walter colocaram limites, ensinaram limites aos 3 filhos, né? Nessa condição tão diferente que é a adoção? Então, desde que nós entramos com o processo de adoção, a assistente social nos dava várias dicas nela. Até dizia, vocês que vão pegar 3, é como se fossem trigêmeos, só que com idades diferentes. Então, limite é amor, rotina é amor. Então, não percam a rédea das crianças, porque vocês vão ver que depois vai ser difícil. Então, desde o início, eu sei que vai ter o processo de adaptação e tudo mais, mas desde o início sejam bem rígidos, sejam firmes com eles, porque isso eles vão notar em vocês, que vocês são os pais deles já de cara. Então, isso foi uma coisa que a gente tomou como regra. Eu venho de uma educação muito rígida, venho de família alemã, meu pai era muito rígido, meu marido também. Então, a gente brincava, nós não vamos ser tão rígido como os nossos pais foram. Porém, quando tu tá na realidade, tu vê que é diferente
nós realmente tínhamos que ser rígidos, porque são 3. Se tu permite a um, tu vai ter que permitir ao outro, o terceiro também vai querer, então tu perde o controle. Então nós éramos, e somos até hoje, eu costumo dizer que lá em casa é regime militar, né? Porque são 3, então tu tem que estar sempre... Por isso que eu até disse agora, esse final de semana eu tive umas férias, porque meu marido viajou, então eu disse, porque eu fiquei 36 horas sem ter... Porque eu sempre... Mãe nunca desliga. Mãe está sempre ligada. Porque fulano está fazendo aquilo, Beltrano está fazendo aquilo. Tem que fazer o tema com aquele. Tem que pedir para aquele lá tomar banho. Eu tenho que revisar. Não. Então, tu está sempre ligada. Em função, então, tu tem que ter um controle geral da situação. Lógico que com amor, né? E isso tu deixa nas entrelinhas o teu amor quando tu é um pouco mais rígido, quando tu cobra, quando tu ensina os valores e tudo mais para a criança. Eles sentem amor também. É verdade, né? E aí você menciona essa correria da vida, né? De você sempre estar em função dos filhos, mas você não só é mãe, como trabalha fora, né? Como conciliar a vida ativa de um trabalho estressante, né? E a maternidade, né? Lógico, além da maternidade vai ter a questão de ser esposa, de ter a casa, enfim, de ter toda uma vida social, ter a igreja que vocês frequentam, né? Como conciliar tudo isso? Confesso que no início foi complicado, assim, porque eu queria dar o meu melhor no trabalho. Logo depois que as crianças chegaram, eu recebi uma proposta de trabalho e aceitei. Então, era muito mais responsabilidades. Era muito mais responsabilidade no trabalho e em casa também. Porque enquanto era só eu e meu marido, eu já sabia, eu já estava casada com ele há 5 anos. Então, eu já sabia como ele era, como ele reagia. Tem coisas que não precisa falar. Mas com as crianças é um processo de aprendizado que eu tinha que ter. Então, no início foi muito complicado conciliar, assim, tanto que eu não conseguia, às vezes eu não conseguia diferenciar o meu lado gestora de uma gestão de uma equipe e em casa uma gestão de filhos. Então, no início conflitava muito, eu entrava em parafuso, mas agora já deu uma estabilizada, até porque as crianças cresceram também, eles já é mais fácil lidar com eles, o diálogo com eles agora é um pouco mais tranquilo, tu pede, eles compreendem, exato, né? Então, hoje em dia está bem mais tranquilo, mas é a rotina, né? Não tem... Hoje em dia é difícil uma mãe que consegue se dedicar única e exclusivamente aos filhos, né? Então, tu tem que auxiliar financeiramente em casa, com o teu salário e tudo mais, para dar uma qualidade de vida melhor para as crianças também. Né? E eu imagino assim, toda vez que nasce um filho, o próprio casal se readapta um ao outro, porque uma coisa é se relacionar com o marido, ele enquanto só o seu marido, né, ou sua esposa, de repente vem um filho, nasce o filho, você adota um filho, o marido se torna também pai e a esposa se torna mãe. Então, é um jogo diferente entre os dois, né? Sim. Houve também essa necessidade de adaptação entre você e seu marido, entre a Ana e o Walter, ou não? Tá, foi tranquilo? Não, nesse ponto para nós foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo mesmo, porque nós já tínhamos, né, 5 anos a gente viveu um tempo fora, então nós realmente estávamos longe da família, éramos só nós dois, a nossa família éramos só nós dois. E outra coisa que a gente sempre falava também, nós tínhamos uma família que era eu e o meu marido, e eles também tinham uma família que éramos 3, então a gente só uniu as 2 famílias. Para eles não foi tanto sofrido, porque eles tinham uma famíliazinha pequena e nós tínhamos uma família pequena de 2 integrantes. Sim. Então, a gente só uniu as 2 famílias. Ah, que legal. Tanto que a gente, agora em maio, nós vamos fazer 3 anos já da adoção. E daí, no início, a gente dizia que era aniversário de família. Eu disse, não, mas a família já existia antes de vocês chegarem. A família era eu e o pai. Sim. Agora é só a família agrandada, como que a gente fala, que agrandou a família. Então, a data é a família agrandada. Que legal, que legal. Ana, e sobre a questão assim dessa mudança veloz do mundo, né? O filósofo Mário Cortella, ele disse que a novidade hoje não é a mudança, o mundo sempre mudou, mas a novidade é essa velocidade de mudança. Então, nessa velocidade de tecnologia, os pais muitas vezes se encontram perdidos na educação dos filhos, né? E muitos pais terceirizam essa educação para a escola ou até para a igreja, né? Como conciliar isso, né? Assim, o que você diria para pais e mães que estão terceirizando demais as suas responsabilidades de educadores das crianças, né? Diria para dizer assim, olha, você tem que
cuidar e educar o seu filho não é a escola, não é a igreja? Porque valores e princípios a criança vai aprender em casa, né? Então, isso mais à frente vai se mostrar isso. Pode ser que não seja agora, enquanto eles são pequenos, mas isso um dia vai vir, essa conta vai vir de tu terceirizar a educação, cobrar isso da escola, cobrar que é só a escola que tem que fazer a parte dela ou a igreja que tem que fazer a parte dela, quando não é em casa. Então, a conta vai vir, um dia vai vir. A transmissão de valores, então, é pai e mãe mesmo, É né? pai e mãe que tem que fazer. Até porque a escola fica com nossos filhos de 5, no máximo 8, 9 horas, né? Eles vão ficar mais tempo com a gente em casa nos fins de semana, nas férias e nos feriados, né? Então, realmente, pai e mãe têm que assumir o que Paulo diz em Efésios, né? Pai e mãe não irritem os seus filhos, os eduquem, né? Em Provérbios, o rei Salomão escreve que quando nós educamos a criança, ensinamos a ela o caminho do Senhor, ela nunca vai se desviar. Então, essa passagem de valores realmente é pai e mãe, né? E qual seria a função da escola, então? A escola é ensinar aquilo que muitas vezes, por exemplo, eu não tenho didática para ensinar uma criança a ler. Eu posso fazer o meu básico ali, que agora meus 2 pequenos estão nessa fase de alfabetização. Eu posso auxiliar a professora em casa, que é o que nós fazemos. Essa função de ensinar que B mais A vai dar o BA, ela tem todo esse conhecimento para fazer a criança dar aquele clique e dizer, B mais A é BA. Eu posso ficar falando, Fátima, B mais A é BA, mas eu não tenho a didática. Entende? Então, a escola é quem dá o conteúdo acadêmico. Isso. Não sei se eu posso dizer assim para a criança, e nós vamos transmitir os valores de como ele tem que se comportar lá no colégio. Como ele tem que respeitar aquele professor que, na ausência do pai e da mãe, é autoridade dentro de sala de aula. Isso. Então, esses tipos de valores as crianças aprendem em casa. Praticamente assim, os valores morais e espirituais é em casa que se aprende, né? E a técnica, o conhecimento geral, as habilidades, eles vão desenvolver na escola. Vocês também levam os 3 filhos na Igreja Luterana, a comunidade Toque de Vida, que se reúne todo sábado, 7h30, né, no Colégio Cristo Redentor. Qual é o papel dessa congregação, dessa igreja cristã na vida dos seus filhos? Para nós é fundamental, né? Porque eles crescem, porque a gente dá o ensino também, o catecismo, que a gente chama em casa, ensinando e tudo mais. Porém, é lá na igreja que eles têm essa convivência com os irmãos, eles veem que tem outras pessoas que têm a mesma fé que eles, as pessoas que estão ali também acreditam que Jesus morreu por eles. Então, é um lugar de identificação para eles. Eles sabem, olha, não tô sozinho, porque no colégio não é assim. Eles estudam num colégio público, então não é um colégio cristão. Então, não tem essa base no colégio, então eles sabem que ali é difícil, muitas vezes, quem seja cristão como eles. Porém, ali na igreja, eles veem uma identificação, eles sabem que são irmãos na fé deles ali, que tem todos aqueles amiguinhos que são os irmãos na fé. E a igreja ali tem um trabalho específico com crianças, né? Tem. Que é a escola bíblica. Escola ali, bíblica, né? E o que elas aprendem numa escola bíblica? Elas aprendem o que nós temos no culto para adultos, para eles, criança, com uma linguagem mais infantil. Por exemplo, esse final de semana, falamos sobre Pentecostes, eles fizeram um catavento. Então, com as chaminhas do Pentecostes ali, que quando girava, era o Espírito Santo fazendo a ação naquele catavento. Então, o que os adultos aprenderam sábado ali sobre a vinda do Espírito Santo para os discípulos, as crianças aprenderam isso de uma forma totalmente didática, lúdica. Exato, né? que para eles é muito mais fácil de assimilar, né? Que volto a dizer, que as professoras têm a sensibilidade de saber como funciona uma criança para aprender. Eu não saberia como exemplificar para a criança o Pentecostes, por exemplo. Por mais que a gente tente em casa e faça de todas as maneiras possíveis, que temos livros mais em linguagem infantis, porém, as professoras já têm esse conhecimento, né? Que eles sabem mudar a linguagem para as crianças. Eu vou pedir para você falar para o pessoal de casa o endereço lá da igreja e os horários das programações, porque eu acho que você de casa está interessado em descobrir ou em conhecer essa igreja, né? Por favor, Ana. Então, nós estamos localizados ali na Avenida Inconfidência, no Colégio Cristo Redentor, e os nossos cultos são sempre aos sábados, às 7h30 da noite, né? E esperamos vocês lá. Quem tiver interesse, estaremos lá para recebê-los. Que legal.
E você que não mora perto ali da Avenida Inconfidência, aqui em Canoas, você pode procurar no Google www.ielb.org.br e nesse site você consegue encontrar a igreja luterana mais próxima da sua casa, e todas as igrejas luteranas do Brasil possuem departamentos específicos para o ensino de crianças até de 1 ano de idade a 12, e também há um departamento para o ensino dos pré-adolescentes, que é o ensino confirmatório de crianças entre 11 e 14 anos. Além disso, você também encontrará nas igrejas luteranas o departamento de jovens. Crianças acima de 13, 14 anos têm um espaço dedicado às atividades, ao ensino, aos assuntos pertinentes à juventude. Eu acredito até que o mais velho, Gabriel, Sim. não vá mais tanto na escola dominical, vá no grupo de jovens. Já está no grupo de jovens, que o grupo de jovens é no sábado antes do culto, é às 6 horas da tarde. Das 6 às 7 é o encontro do grupo de jovens. Aí tem um estudo lá, uma atividade específica, exato. né? E são todos de 13, 14 anos até 20 e tantos anos, né? Isso, né? Até o grupo de jovens é um espaço legal, porque os mais novos vão aprender com os mais velhos assuntos sobre vestibular, sobre vida, né? E é interessante porque tem aquela coisa de adolescente, ai, meu pai e minha mãe, sabe? Eles são muito mais velhos, são caretas. Por mais que tu tente te adaptar e fazer uma linguagem mais jovem, não. Tu sempre vai ser meio careta para os filhos. Então, ali é um lugar legal que está todo mundo junto. Eles estão compartilhando, eles têm ideias, e então eles têm a mesma idade. É bem legal de ver, assim, a animação deles. É verdade, né? No último culto que eu fui lá, eu vi os jovens ali reunidos e durante a mensagem conversavam, trocavam ideia, e depois estavam combinando de... Sim. Vai ter diversos eventos ao longo do ano dos jovens aqui de Canoas. Eles estavam ali animados, combinando a ida, vendendo até bolo para conseguir fundos para isso, né? Isso. É algo muito legal. Ana, o quarto mandamento diz: honrarás pai e mãe. Como que você ensina esse valor da honra a você e ao Walter, aos seus 3 filhos? De respeito, né? De eles saberem que não é uma questão, nós somos autoridades em casa, nós mandamos e vocês obedecem. Não é isso, mas eles veem o pai e a mãe como uma referência e respeitar a gente, porque, querendo ou não, nós que provemos para ele toda essa questão de educação e tudo mais. Então, que eles saibam que... E não é só nós, né, que eles têm que respeitar. A gente sempre fala que o respeito é a quem for mais velho que você. Então, tu respeita o mais velho sempre, isso é regra. Eu até me lembro do meu pai, ele dizia algo mais ou menos assim, quando a gente ficava bravo com ele, né? Ele até dizia: pode ficar com essa cara aí, você não tem que gostar de mim, não, você só tem que me obedecer e respeitar. Uhum. A gente ficava chocado, mas é mais ou menos isso, né? Lógico, os filhos vão gostar da gente, mas o respeito é fundamental. Eu queria que você dedicasse alguns minutos, Ana, a falar com aqueles filhos que não têm a mãe, né? Seja pelo motivo qual for, né? O que você diria para esses filhos que hoje, no Dia das Mães, estão com aquela saudade da sua querida mãe? Eu diria que saudade a gente não tem muito o que fazer, né? Saudade a gente sente e tem que trabalhar com ela. Mas tira um minutinho, faz uma oração para Deus, conversa com Deus, que só Deus pode te ajudar com essa saudade que tu está sentindo, né? Então, Deus vai te confortar teu coração, vai te dar uma tranquilidade maior que, tudo bem, mãe é mãe, mas Deus está acima da mãe. Então, Ele vai te confortar, Ele vai saber preencher esse vazio que tu está sentindo agora, na ausência da mãe, né? É verdade, e Deus, Ele prometeu que a morte não vai ser a vitória final, né? Nós vamos novamente... Quando Jesus voltar, iremos ver novamente essas nossas queridas mães que já se foram, né? A gente vai poder sentir o cheiro, beijar e abraçar novamente essas mulheres que nos amaram tanto e a quem nós ainda amamos, porque elas estão nos braços de Deus, elas existem ainda, né? A saudade nada mais é do que o amor expresso quando nós não conseguimos mais abraçar fisicamente alguém, né? Então, você que está com saudade, você pode mandar o seu testemunho, né, de como esse programa ajudou você, ou você que é mãe ou filho
e foi abençoado, foi ajudado por este programa, né? Você que pensa em adotar alguém, por favor, mande a sua história para para pastoral@ubra.br ou então para o WhatsApp, código 51, número 996377447. Ana, te agradeço de coração o aceite por vir aqui falar sobre a sua rica experiência de maternidade, de vida. Um abraço ao Walter, seu querido, amado marido, nosso companheiro de capelania. Eu queria então que você mandasse um abraço aí para os seus filhos, para o seu marido, para a sua querida mãe. Por favor, o espaço é seu agora. Obrigada pelo convite. Quero mandar um beijo grande para o Gabriel, para a Fátima e para o Gustavo e dizer para minha mãe que eu te amo muito, que logo, logo a gente vai estar junto para celebrar esse Dia das Mães. Muito bem, e também um abraço para minha querida mãe que está em São Paulo. Não vou poder estar com ela hoje, por motivos óbvios. Nós estamos aqui em Canoas, ela lá a 1.100 quilômetros de distância em São Paulo, mas um abraço a você, mãe, que nos acompanha aí pela internet, pela Ubra TV, na internet, está nos assistindo neste momento. Que Deus abençoe todos vocês. Comam, se você mora em São Paulo, vai comer uma macarronada com a sua mãe hoje, né? Paulista é rápido assim, não faz um churrasco. Você que é gaúcho, mora aqui e assiste a gente ao vivo, certamente ou está preparando um churrasco para a mãe, ou então vai para a casa do pai, porque o pai está preparando aquela comida deliciosa. Se você é filho ou filha, por favor, né? Hoje é dia de você lavar a louça, ajeitar tudinho bonito, levar a sobremesa. Não vai deixar as nossas queridas mamães trabalharem. Então, vamos lá curtir este delicioso almoço do Dia das Mães. E você que não tem a mãe presente, né? Faça o que a Ana falou. Peça a ajuda de Deus, Ele vai trazer consolo nesse dia em que você lembra e honra a sua querida mãe. Feliz Dia das Mães a você, mamãe. Curta bastante esse dia que é especial seu. E, na verdade, todos os outros dias são seus também, mas esse domingo é especialmente feito para você. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Fique aí que no próximo bloco nós teremos nosso momento de reflexão bíblica e oração. Nós já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Uma saudação especial para as mães que nos assistem. Vocês são instrumentos da vida e do amor que Deus concede a todos nós. Recebam, portanto, o nosso carinhoso abraço. Em nosso encontro de hoje, vamos falar a respeito da oração sacerdotal de Jesus e, mais especificamente, refletir sobre o significado da revelação de Deus a nós nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com a gente. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. De cada dia, dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.
nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Para sempre. Amém. 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 Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do primeiro salmo da Bíblia. A autoria deste salmo é desconhecida. Nele, a sabedoria de Deus aponta para os dois destinos ou dois caminhos seguidos pelas pessoas. O caminho daqueles que têm prazer na palavra de Deus e o caminho daqueles que a desprezam. Sendo o texto que abre o livro de Salmos, este capítulo fala da resposta fiel esperada daqueles a quem Deus manifesta a sua palavra, a qual é um caminho que leva para as bênçãos graciosas do Senhor. Leia comigo o Salmo 1, lembrando que aqui farei uso da Nova Tradução na linguagem de hoje. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, agora é, e para sempre será. Amém. Em que não se sabe de cor qual caminho escolher. Nem sempre a vida é um mar de chocolate ou um piano ao pôr do sol. São momentos de incerteza, um barco procurando um porto sem farol, expondo o corpo em campo aberto, esperando o dia, o sol. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Saber que existe alguém que não falha vem de Deus ao coração. É bom saber que Jesus tem nossa vida na palma da mão. Neste ponto o mar está adiante, está aberto, está bem perto, pronto para navegar. O piano toca um som imenso, o coração já sabe o porto que vai chegar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A
certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. No Evangelho de João, capítulo 17, nós encontramos um dos mais marcantes textos do Novo Testamento, a oração sacerdotal de Jesus. Esta oração foi proferida após a última ceia e antecede os momentos mais agonizantes da vida de Cristo. Agonizantes, obviamente, para o próprio Jesus, mas também para os seus discípulos. Assim, Jesus intercede pelos seus discípulos e também por aqueles que futuramente iriam crer em Jesus através do testemunho desses discípulos. São inúmeros os temas tratados por Jesus nesta oração, a mais longa registrada no Novo Testamento. Mas quero convidar você a refletirmos sobre um tema específico, manifesto no ato de Jesus ao orar e nas palavras por ele proferidas: a fé no Deus que é 3 em 1. Desde seus primórdios, a fé cristã tem identificado Jesus como sendo o próprio Deus. No Evangelho de João, esta crença aparece com bastante força. Logo no primeiro capítulo de seu livro, ao utilizar o termo verbo para se referir a Jesus como a palavra viva e ativa de Deus, João escreve o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Também no Evangelho de João, quando este fala a respeito do encontro entre Tomé e o Cristo ressuscitado, encontramos o testemunho de fé de Tomé diante de Jesus, quando ele disse: meu Senhor e meu Deus. Então, no capítulo 17 de João, vemos Jesus, aquele que é reconhecido pelo registro de João como sendo o Deus encarnado, se dirigindo a Deus em oração. Como era costumeiro durante uma oração na cultura judaica, Jesus levanta os olhos para os céus e diz: Pai. Como é isto que Deus, sendo Deus, ora para Deus? Como vocês sabem, essa não foi a primeira vez que Jesus se referiu a Deus como Pai. Nos últimos capítulos do Evangelho de João, ele faz isto aproximadamente 60 vezes. Ao nos ensinar a orar, como registram Mateus e Lucas, Jesus profere a famosa ou a mais famosa de todas as orações, o Pai Nosso, nos ensinando a chamar a Deus de Pai. Não apenas João, mas também os inimigos de Jesus reconheciam que Jesus reivindicava para si uma filiação única com o Pai Celeste. A relação de Jesus com o Pai é tão única e tão próxima que na própria oração sacerdotal, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Na relação que se estabelece na oração sacerdotal e nas contundentes afirmações feitas na mesma, Jesus confessa a verdade fundamental de que existe um único Deus e, ao mesmo tempo, fala de sua relação única com o Pai. Assim, ele descreve a vida cristã
como sendo conhecer o único Deus verdadeiro e aquele a quem o Pai enviou, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, suas palavras falam da distinção presente na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, a fé cristã, seguindo os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, afirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. No entanto, não cremos em 3 deuses, mas em um único e verdadeiro Deus que se manifesta na Trindade. Assim, temos expressa nesta oração a doutrina que os teólogos chamam de o mistério da Santíssima Trindade. Neste mistério, 3 é igual a 1 e 1 é igual a 3. Você entendeu? Eu também não. E é aí que mora o ponto central da questão. Não somos os únicos a lidar com essa dificuldade lógica no que se refere a quem é Deus na Santíssima Trindade. Muitos antes de nós já travaram batalhas em seus cérebros tentando entender a doutrina da Santíssima Trindade. Entre eles, é famoso o teólogo Agostinho, que viveu há mais de 1500 anos. Em sua busca de compreensão a respeito da fé cristã, Agostinho lidou com diversas questões, entre elas a Trindade. Existe até uma história, cuja veracidade não é confirmada, que fala a respeito desta sua batalha mental. Conta-se que depois de muito queimar os neurônios tentando entender a Trindade, Agostinho teria saído para dar uma caminhada à beira-mar para espairecer as ideias. Foi então que ele encontrou um menino que, tendo cavado um buraco na areia, corria várias vezes até o mar para encher uma vasilha com água, a qual ele colocava dentro do buraco cavado na areia. Agostinho teria então perguntado ao garoto: "O que você está fazendo, menino?" E o garoto teria respondido: "Vou colocar a água do mar dentro deste buraco que cavei na areia." Agostinho então pensou consigo: que menino tolo! Não se dá conta de que nunca será capaz de colocar o mar imenso dentro daquele buraquinho na areia? Alguns passos depois, Agostinho teria se dado conta de que ele mesmo estava agindo como aquele garoto. Estava tentando colocar dentro de sua pequena cabeça, de sua pequena mente, um ser que era infinitamente maior do que sua capacidade de compreensão. Agostinho estava tentando entender o próprio Deus. A Trindade, essencialmente, é algo para ser crido, não para ser logicamente compreendido. É por isso que essa doutrina é chamada de o mistério da Santíssima Trindade. Aqui, mistério não tem o sentido de algo que está oculto, mas se refere a algo que não saberíamos ou descobriríamos por nós mesmos, e que a nós é revelado pelo próprio Deus. Falar da Trindade como mistério, então, significa que Deus assim se revela a nós, assim Ele se apresenta, assim Ele vem ao nosso encontro, e assim nós o recebemos em fé. Portanto, ao refletirmos sobre o mistério a respeito de quem Deus é, devemos voltar nossa atenção para aquilo que Ele faz. Tenha certeza de que ao revelar sua natureza trinitária, Deus não quer confundir você. O que Ele quer é que você conheça os muitos aspectos do seu amor, um amor que se manifesta no ato criador de Deus Pai, que nos dá a vida e a sustenta. Um amor que se revela na obra salvadora de Jesus, onde Deus se torna um ser humano para carregar a carga que nós não poderíamos carregar, para pagar uma conta que só Deus poderia pagar, a conta do nosso pecado, para conquistar para todos nós o perdão e a vida eterna. Um amor que se revela na ação graciosa de Deus Espírito Santo em nossas vidas, que derrama sobre nós os seus dons, especialmente o dom da fé, uma fé que se agarra nas promessas de Jesus e torna reais em nossas vidas o perdão que Ele conquistou. O Espírito que nos capacita a vivermos conforme a vontade de Deus, partilhando com as outras pessoas aquilo que Ele produz em nós, a saber, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Assim, te louvamos, Deus triuno, pelo grandioso amor que revelas nas vidas de todos nós. Amém.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix, Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e também por volta das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail no grupo de distribuição. Mais uma vez, saudamos as queridas mamães nesse dia especial. Damos graças a Deus por aquelas mães que já partiram e pela bênção que elas foram. E damos graças a Deus pelas mães que hoje são instrumentos do seu amor. Um feliz Dia das Mães. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Tchau, tchau. Até a próxima.